Estamos aqui, Renato Milani, nosso segundo episódio dessa série grande, né? Obrigado aí novamente, essa parceria. Hoje acho que faltou um pouco a gente se apresentar. Eu sou Marcelo, minha formação é engenheiro, sou formado em engenharia. Nasci e cresci aqui na cidade de São Paulo. Trabalhei por 3 décadas na indústria. E agora estou aqui envolvido em várias pautas muito interessantes, tanto para São Paulo como para o nosso país. E hoje é dia de debater um pouco mais. E você, Renato? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos ouvindo aqui. Eu sou Renato Milani, fui convidado aqui pelo Marcelo, um grande prazer estar aqui novamente. Sou arquiteto urbanista, atualmente me especializo em planejamento e gestão de cidades pela Poli-USP. Sou marido da Lara, sou pai do Oliver, sou paulistano de nascimento, de vida praticamente toda aqui, morei só um ano fora do Brasil e agora estou aqui envolvido nas pautas mais voltadas às questões do dia a dia da nossa população, como uma resposta também às minhas inquietações de mais de 10 anos trabalhando no mercado, agora vendo o quanto que a gente pode contribuir para melhorar a vida da nossa sociedade paulistana e paulista aqui do estado de São Paulo, né? Muito bom! O tema de hoje é impostos. Vou começar te fazendo uma pergunta. Vamos lá, manda. Acabaram de aprovar a reforma tributária. Por que você acha importante ainda continuar falando de impostos? Marcelo, eu acho importante a gente continuar falando de impostos porque a reforma tributária ela não mudou a mentalidade, né, do que é a tributação no Brasil. Quando a gente fala de impostos sobre propriedades, na verdade as coisas pioraram. Para quem tem mais de 3 imóveis de aluguel e que com uma renda superior a R$240 mil no ano, por exemplo, a taxação vai ser absurda, quase que inviabilizando proprietários de imóveis, de múltiplos imóveis, a continuarem tendo uma carteira de imóveis grande. Isso vai gerar consequências terríveis no mercado como um todo de aluguel e no mercado como um todo em todos os sentidos, porque o aluguel é uma parte fundamental da estrutura de uma renda de uma cidade. Então, se você não tem pessoas que tenham propriedades e que consigam alugá-las, ou que fique muito caro alugá-las, quem vai alugar vai ter um impacto no seu orçamento também, e isso reverbera em todo o resto do mercado. E só para falar de um ponto específico, que é de aluguel. Sim. Então, quando a gente fala de... Não, e o aluguel envolve trabalhadores, investidores, construtoras que fazem novos prédios, afeta todo mundo. Exatamente. Mas desculpa te interromper. Não, mas é exatamente isso que você falou. Nada na economia é isolado. Quando a gente fala de economia, a gente geralmente pensa numa coisa na macroeconomia, né? A gente pensa na Selic, as grandes decisões que o Copom toma. Quando a gente fala de economia, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de pequenas e micro decisões. Então, quando uma coisa é modificada na economia, ela não é uma ilha isolada, ela reverbera em outras áreas. E isso impacta a vida de todo mundo. Então, a população brasileira vai se prejudicar com essa reforma tributária e se não mudar a mentalidade, não adianta fazer reforma nenhuma, né? A gente precisa mudar a mentalidade, a forma como a gente encara o que são os impostos e, especialmente, o que são impostos sobre propriedades. Por isso que a gente está aqui conversando hoje. E você, Marcelo? Qual que é a sua visão sobre impostos na atualidade? Você já falou um pouquinho da reforma tributária, né? Mas eu gosto de falar um pouco como que os impostos afetam vários públicos. Então, vamos pegar primeiro os empreendedores. Os empreendedores têm o MEI, tem um monte de coisa, já estão satisfeitos, né? Mentira. Porque, primeiro assim, o empreendedor, ele compra matéria-prima. Muitas vezes é uma indústria, uma pequena produção. Ao comprar matéria-prima, tem lá embutido 30%, 40% de impostos. Ele está pagando isso. O pequeno empreendedor tem que contratar alguém, contratar um funcionário. Dentro da folha de pagamentos que ele vai desembolsar, tem um monte de impostos. Então, assim, o empreendedor tem carro, ele vai pagar IPVA, vai pagar imposto para comprar o carro. Então, apesar de você ter o enquadramento do MEI, o cidadão está pagando um monte de coisa, né? Vamos falar dos trabalhadores. Agora, veio essa medida do governo aí, quem ganha até R$5 mil não vai pagar imposto de renda. Fantástico, você não achou? Parece. Não fez mais que obrigação. A tabela estava sem corrigir fazia décadas. Ok, a pessoa acho louvável. Até quem ganha mais de R$5 mil não devia pagar tanto imposto. Mas assim, o que o trabalhador não enxerga, assim, dentro da folha de pagamento,
o empresário está pagando 30% de impostos, mais ou menos, de encargos. Se fosse menos impostos, ele estaria recebendo isso na forma de salário. A indústria, né, nossa indústria, está perdendo competitividade. Né? Existe um tema que eu estudo profundamente, que faz parte das minhas pautas, que é custo Brasil. Custo Brasil tem várias vertentes que mostram o quanto que a indústria está perdendo competitividade. A maior delas é impostos. Então, quando a carga de impostos aqui no Brasil é maior quando comparada com outras nações, o que acontece com a indústria? Ela deixa de investir, ela para de crescer, ela para de contratar. Então, a carga tributária é enorme e não vai mudar muito isso com essa reforma que é aprovada aí, como uma das maiores alíquotas do mundo, né? E eu queria finalizar essa sua pergunta assim, dizendo que eu acredito que é possível reduzir impostos no Brasil. Ah, mas vai faltar saúde? Não vai. Primeiro, o governo precisa trabalhar de forma mais eficiente. Porque quando o governo trabalha com ineficiência, significa desperdício de recursos, significa fornecedores e prestadores obtendo vantagens em cima do dinheiro que é público. E outra, né? O governo hoje, ele é gestor de uma série de empresas que geram déficit, que o governo hoje, através do BNDES, é dono de frigorífico. Não sei por que se o dono do frigorífico é amigo, né? Até um tempo atrás achavam que o governo devia ser dono de posto de gasolina. Então nós temos que privatizar. Na hora que o governo privatiza tudo que é ineficiente, sobra dinheiro para outras coisas. Você vai falar, acho que um pouquinho de imposto de propriedade. O governo é o maior dono de imóveis do país. Para que o governo precisa ter tanto imóvel? Então, assim, é possível obter caixa, é possível obter recursos sem cobrar tanto imposto. Olha, concordo totalmente com o que você falou. E aí a gente tem que acrescentar alguns pontos que eu acho também importantes a gente pontuar. Quando a gente fala em impostos, né, existe uma grande hipocrisia. Voltando ao ponto que você falou da isenção de quem ganha até 5 mil reais de renda, né? Quem vai pagar essa conta? É isso que a gente tem que pensar, porque é muito populista, é muito fácil chegar num ano eleitoral como o de hoje, começar 2026 falando, olha, a partir de hoje a Receita Federal fez posts aí, o Leão não tá vendo quem ganha até 5 mil, olha só que revolução. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar? Os políticos vão pagar a parte dessa conta? Eles vão reduzir? Inclusive aumentaram o salário deles ontem, né? Pois é. O Brasil é o país do judiciário mais caro do planeta Terra. E não só isso, o Brasil tem um custo de transação de quase 2 trilhões por ano. O custo de transação é quanto que o Estado custa só para existir. Então, eu pergunto, quem é que vai pagar essa conta? É só quem ganha mais do que 5 mil reais, que vai acabar sendo sobreonerado para compensar os grandes ricos que o governo fala, que vai taxar quem tem maiores fortunas, e aí, no fim, quem acaba pagando é a classe média alta. Exatamente, porque os ricos não ganham salário CLT, né? Exatamente. E os ricos... Cara, quando você tem uma renda mais elevada, um patrimônio mais elevado, você consegue fazer holdings, você consegue fazer offshore. Manda o dinheiro pro exterior. Você consegue manejar seu patrimônio. Pagar a classe média, você tem toda a razão. Sempre. Então, aí eu te pergunto, o que o Estado está fazendo, o Estado brasileiro está fazendo do lado dele para dividir essa conta? Ele está reduzindo custos? Está mandando gente embora? Está acabando com alguns estatais ineficientes, como você pontuou? Não está. Então é uma medida muito populista. É muito fácil você isentar até 5 mil e jogar a conta para o resto da população. Assim é muito fácil fazer. Porque quem ganha até 5 mil é a maioria da população. Certo? A renda média do brasileiro é 3 mil reais. Certo? Então, a maior parte da população brasileira, que é o público que vota em presidente, que vai votar agora em 2026 como presidente, está sendo beneficiado com isso. Só que isso é uma medida eleitoreira. Não, e não enxerga que tem um monte de imposto, aquilo que falei, um monte de imposto embutido no salário, a hora que vai no supermercado tem 40% mais ou menos de imposto em tudo que ele compra, né? Quer dizer... Não, você falou um ponto importante. Uma pessoa... eu sei que esse exemplo tem sido usado à exaustão na internet, mas é bom pontuar aqui. Quando uma pessoa ganha 10 mil reais de salário, CLT, sai do bolso do patrão mais ou menos R$18.500. Então, quase metade do que sai do bolso da empresa para custear um salário de 10 mil reais já vai para o governo. Ou seja, o governo ele ganha quase tanto quanto o funcionário que está exercendo o seu trabalho. O governo não está fazendo nada. Na verdade, está atrapalhando. Porque para o cara conseguir gerar um emprego que vai ganhar 10 mil reais,
o quanto que ele tem que pagar de imposto ao longo de todo o processo? O que acaba Qual que é o acontecendo risco é que ele não assume? gera esses empregos, né? Exatamente. Qual que é o risco que o empresário assume quando contrata alguém? Risco de imposto de passivo trabalhista, risco de, enfim, do negócio não dar certo, ele ficar com uma dívida que ele às vezes não vai conseguir pagar. Então, quando o cara contrata alguém pagando 10 mil, ele sai do bolso dele 18.500. Quando recebe o funcionário esses 10 mil, já é descontado aí uns 27,5%. Então, vai para 7 mil reais. Então, 18 mil sai do bolso do patrão, 7 mil chegou no bolso do funcionário. Aí ele vai lá, vai pagar, ou vai comprar qualquer coisa no mercado. 40%, 50% é imposto. Então, dos 7 mil e pouquinho que sobrou, líquido, 3,5 foi de fato o que sobrou no bolso dele. Aí ele vai pagar IPVA, IPTU, ITCMD, se ele for transmitir algum bem. Então, assim, a gente é escravo do Estado. E quando a gente fala de reforma tributária, é nisso que a gente tem que pensar. Nós somos escravos do Estado. A gente trabalha todo santo dia para pagar o Estado. Aquela conta básica de, a gente trabalha 6 meses do ano para pagar o Estado, é muito mais. A gente trabalha uns 11 meses do ano para pagar o Estado. Porque o que sobra líquido no nosso bolso é mínimo. E você falou do grande empresário, né? O microempresário não consegue contratar. Eu trabalhei com uma série de microempresários prestando assessoria a eles para melhorar o modo de vida deles. E são empresas familiares. Quem trabalha normalmente é a esposa, o marido, os filhos. A hora que o microempresário quer dar um passo em contratar, vai contratar alguém 3 mil, 4 mil reais, põe toda essa carga tributária, não consegue contratar. Então ele fica, ou ele não contrata ninguém por CLT, ou ele entra no risco da informalidade, de ainda receber um processo. Então é esse o cenário quando a gente fala de salários, né? Mas hoje aqui nós vamos correr boa parte dos impostos, que tem muita coisa para falar. Tem um tema que eu vejo que você tem bastante profundidade, até em função do mercado que você atua, que é o imposto sobre propriedades. Parece que você tem várias ideias, quero ouvir um pouco aí, ideias radicais sobre imposto sobre propriedades. Vamos detalhar um pouco esse tema, Renato. Vamos lá. Bom, imposto sobre propriedades, na minha ótica, nas análises que eu fiz, nos estudos que eu fiz, comparando o Brasil com outras nações desenvolvidas, eu cheguei a uma conclusão. O imposto sobre propriedades é uma afronta à propriedade privada. E por que isso? Porque eu te pergunto, você tem uma casa, você demorou às vezes 10, 15 anos trabalhando, juntando dinheiro, e é difícil juntar dinheiro. Tudo que a gente falou aqui, de quanto a gente paga de tributos, tanto o patrão na hora de contratar, quanto você na hora de receber, quanto você na hora de consumir, na hora de transmitir um bem, na hora de adquirir um bem. O que sobra, que é uma vitória para o brasileiro conseguir adquirir um bem, depois de 10, 15 anos, você foi lá, comprou um imóvel, comprou um apartamento, uma casa, X. Todo santo ano, você vai ter que pagar um IPVA, um IPTU sobre essa casa. Sobre um automóvel, um IPVA. Aliás, nós vamos falar bastante de IPVA aqui. Exatamente. Quando você vai transmitir esse bem, você paga, né, ou quem compra, o ITBI. Quando eu vou transmitir, seja porque eu faleci, alguém vai receber como herança, paga-se o ITCMD. Quando alguém falece, tem que fazer inventário, pagar uma série de impostos. Ou seja, a gente vive para pagar imposto. E as nossas propriedades, elas são condicionadas ao pagamento de impostos, para manter aquilo que a gente já adquiriu. E já adquiriu com carga tributária em cima. Então eu te pergunto, do que nós somos proprietários de fato no Brasil? Porque se eu deixar de pagar o meu IPTU, o que vai acontecer? Dívida ativa e vão tomar o seu imóvel na hora. Ou seja, a gente sempre esquece que o final de toda essa cadeia é a violência. Ou seja, se eu não pagar impostos, eu posso ser morto por isso. Aí você fala, nossa, que exagero. Não é exagero. Porque se eu comprei um bem, trabalhei 2 décadas para conseguir adquirir um bem, não paguei os impostos sobre essa propriedade que já foi adquirida e já foi pago imposto ao longo de todo esse processo. Se eu não pago esse bem, vão tomar de mim. Se eu resistir, o que vai acontecer? Vão me prender. Se eu resistir à prisão, no fim do dia, vão acabar me matando, certo? Então, quando a gente fala de imposto sobre propriedade, a gente está falando sobre a nossa vida. Eu sei que esse é um ponto muito distante, que a gente nunca pensa na consequência final, mas se eu me recusar a sair do meu bem, quando eles vierem tomar o bem de mim, o que vai acontecer? Eu vou ser assaltado pelo Estado. Eu vou sofrer violência estatal. Eu posso pagar com a minha vida. Então, impostos sobre propriedade são uma afronta à nossa propriedade privada e à nossa autopropriedade, que é nosso corpo, a nossa vida. Então, a gente trabalha, o fruto do nosso trabalho, o excedente do nosso trabalho, depois de décadas, pode ser tomado pelo Estado se a gente não pagar o que, no meu ponto de vista, é como se fosse, sim, um pedágio que o Estado te cobra. É meio que assim, paga pra gente não tomar o que é seu.
Anualmente. E ainda agem como se isso fosse benevolência. Isso é um absurdo, cara. E você acha que tem que tirar isso, Com certeza. reduzir? Não. Qual que é a sua visão a Eu acho respeito? que assim, ó, vou dar um exemplo do IPTU, tá? Aham. A justificativa que existe legal para cobrança do IPTU é que supostamente existe uma infraestrutura urbana que chega Aham. até a sua residência. Então Sim. tem iluminação pública, tem vias públicas, tem a Exatamente. segurança pública, tem várias coisas. Limpeza. Exatamente, tem toda uma estrutura aí que o Estado mantém para que você consiga acessar a sua propriedade e se locomover. Só que aí tem duas coisas. Primeiro, a gente tem direito de ir e vir. Então, Aham. de qualquer forma, eu já teria o direito de fazer isso, de chegar, de Aham. acessar lugares e tudo Sim. mais. Outra coisa, o custo de construção dessa infraestrutura, ele já foi pago há muito tempo. Exatamente. Agora minha- tem só que manter, né? A rua foi construída, a rua que eu moro foi construída em 1940. Então esse custo já foi pago há muito tempo. Agora, sem falar para mim que o custo de manutenção dessa É tudo isso. 10 mil, 20 mil, 30 mil reais por ano por propriedade, é um absurdo. Isso é um negócio assim que não faz sentido nenhum. Então, no meu ponto de vista, deveria existir uma taxa mínima. Que você tem uma residência, então a sua taxa é X. Existem vários cálculos para isso. Existem várias nações que já fizeram, que fazem isso. E que a gente pode se espelhar. Tem exemplos Tem no exterior. exemplos. E é isso que eu falo. A gente tem que Quer dizer, não é só o imposto de renda ou o imposto sobre consumo que é alto. O imposto sobre propriedade também, aqui no Brasil, quando comparado com outras nações, é alto. É altíssimo. Eu sei que você vai falar de IPVA, mas é um exemplo claro também. Sim, sim. No Brasil, a gente paga um imposto que é um absurdo. A gente paga um imposto que é calculado relativo ao valor do bem. Só que o bem deprecia, o bem ele perde o seu diferencial. Então você vai, ao longo dos anos, você vai perdendo o valor daquele bem e você, quando adquiriu, pagou quase metade de impostos. Então é um absurdo você ter um imposto atrelado ao valor do bem. Até porque, quando eu vendo esse bem, eu ainda tenho que pagar imposto. Quem compra também, se eu conseguir ter o lucro nesse bem, na hora de vender esse bem, que ultimamente o Brasil tem valorizado os carros, né? É um absurdo. Esses dias eu vi que um Palio 2005, que era 13 mil reais 10 anos atrás, hoje tá valendo 20 mil reais. Então, quando carro você vende, usado valoriza. você paga um imposto sobre esse lucro que você teve. É um absurdo, cara. Você já paga IPVA todo ano, né? As estradas que a gente anda, a gente paga pedágio. As ruas que a gente anda são esburacadas. Se eu passo o carro num buraco e eu acabo dando problema na minha suspensão, o Estado vai me ressarcir? Não, aí você paga a zona azul, aí você não pode andar no dia de rodízio. Quer dizer, você paga um monte de impostos de um lado e do outro ainda tem mais taxas e restrições, né? Exatamente. Ou seja, a gente fica só com a obrigação. O Estado... E outra coisa importante, a gente fala muito que o Estado é ineficiente. Não, o Estado é extremamente eficiente. Para cobrar impostos. Para cobrar. Na parte fiscal, para cobrar impostos, para multar. Os radares nossos são, assim, nível distopia... Sabe, Exatamente. Filmes assim futuristas de 2300. Os nossos radares, eles são extremamente eficientes. Então, para cobrar, o Estado é muito eficiente. Ou seja, para os interesses do próprio Estado, ele é extremamente eficiente. Agora, para os interesses de quem banca o Estado, de quem financia essa máquina pesada, corrupta, ineficiente para nós, ela é extremamente ineficiente. Então, a gente tem que começar a rever essas coisas. Agora, Marcelo, me fala uma coisa. O sistema tributário brasileiro é tão complexo que a gente fica se perguntando, é possível ter uma abordagem mais simples sobre isso? Olha, excelente pergunta. Nós fazemos parte de um time chamado Partido Novo. E eu fico muito feliz em fazer parte desse time, porque você vai no Partido Novo, mandatários, filiados, simpatizantes, dirigentes, todos têm a mesma visão sobre impostos e de uma forma muito simples. E eu vou parafrasear aqui um dia um vídeo que o deputado Gilson Marques fez, que acho que traduz muito bem a nossa visão sobre impostos. O Novo vai sempre ser a favor de toda redução e eliminação de impostos. E vai ser contra todo aumento ou criação de impostos. Ah, que fantástico. Não, mas não é só isso. E as propostas independem da localidade, de quem propôs. Foi de esquerda, foi de direita, do setor beneficiado. Então, assim, do viés político. Então, é bem simples quanto isso. Somos contra
criação e aumento de impostos e somos a favor de eliminação e redução de impostos. Quer um raciocínio mais simples do que isso? Duvido que exista outro grupo político que tenha uma proposta tão simples e tão arrojada. E posso te contar uma coisa? Essa ideia, ela ainda que hoje, diante de toda a mentalidade estatista que nós temos no Brasil, que infelizmente ela permeia toda a nossa vivência, toda a nossa vida, todas as classes sociais, do mais rico ao mais pobre, a gente tem essa visão estatística de que o Estado é o protagonista, de que ele vai resolver nossa vida. Essa visão que o Partido Novo tem, na verdade, ela parece arrojada, mas ela é uma visão antiga até. Dom Pedro II falava, eu vou até ler aqui para ser bastante fiel. Enquanto se puder reduzir a despesa, eu vou falar de novo, tá? Enquanto se puder reduzir a despesa, não há direito de criar novos impostos. Isso foi atribuído a Dom Pedro II, essa fala. Ou seja, Dom Pedro lá atrás já falava que só pode criar novo imposto se você primeiro esgotar a possibilidade de reduzir o custo do Estado. Hoje a gente não faz isso. Hoje a gente vê só o Estado... cria. É porque é muito simples fazer isso. Né? E daí esse posicionamento do Novo, né? Muito forte, eficiência de um lado, gestão e redução de impostos do outro. Aí eu te pergunto, existe já um espaço para a gente reduzir imposto no Brasil? Muito, né? E por que a gente não faz isso? Pois é, não. E o absurdo nos últimos anos, né? Uma coisa é você trabalhar para reduzir. Eu ficaria contente hoje se mantivessem só no estágio que está, porque todo dia, toda semana é uma proposta nova de criação de taxas e impostos. Se parassem de criar impostos novos, nós já estaríamos no paraíso aqui. Ainda que com uma carga tributária tão elevada, né? Mas o pessoal lá em Brasília, e não só em Brasília, Câmara Municipal, Alesp, todo dia pensando em como aumentar os impostos. E o Novo lutando contra isso. Afinal, pelo menos um partido está olhando para isso, né? É uma grande honra fazer parte do Novo. Acho que um dos principais pontos que me fez me filiar ao Novo é justamente entender que esse é o único partido que olha para o Brasil, e até tem um slogan do partido que é: a gente respeita o Brasil. O Novo realmente respeita a nossa nação, porque a gente entende que o Brasil tem um potencial enorme. O Brasil, eu costumo falar que o Brasil é um hardware de ponta, é um computador de última geração empurrado por um Windows 95. Ou seja, nosso sistema operacional, ou seja, as pessoas que gerenciam essa máquina são extremamente ineficientes. E aí a gente se deve se perguntar, será que elas são ineficientes ou incompetentes de propósito? Porque, ou seja, elas têm uma intenção com isso de fazer com que a gente fique dependendo dessa estrutura estatal, ou é um mero acaso? Eu acho que é de propósito. Eu acho que quem está no jogo hoje, que a maioria dos políticos, e sim, a maioria, tá? Não, sem meias palavras, sem papas na língua. A maioria dos políticos hoje estão olhando para o próprio bolso. A maior parte dos partidos no Brasil hoje estão olhando para o próprio bolso. É o fundo partidário, é o fundo eleitoral. O Novo é o único partido que até agora não usou o fundo eleitoral. E não à toa está se prejudicando tanto, né? O partido tem sofrido bastante, tem sofrido derrotas grandes, embora tenha conseguido de maneira, assim, extremamente vitoriosa e honrosa eleger grandes quadros. O Partido Novo, ele tem uma dificuldade grande de competir com os partidos estabelecidos, com partidos grandes, porque eles têm uma verba bilionária. Então a gente está aqui, Davi e Golias, pô. A gente tenta disputar uma eleição majoritária, você tem o PT que tem mais de 1 bilhão de verba, o PL é a mesma coisa. Todos esses grandes partidos têm uma verba muito grande. E o Partido Novo conseguindo tirar leite de pedra, né? Com dinheiro dos seus associados, que a gente contribui, com muito prazer, inclusive. Então a gente tem muita dificuldade de competir no cenário eleitoral, porque o Estado brasileiro, ele age para si próprio. Os políticos que lá estão, a maioria deles esmagadora. A exceção são os deputados Novo e um ou outro do PL, um ou outro de alguns outros partidos, que são mais, vamos dizer assim, lobos solitários. Tirando esses caras, o resto todo da máquina pública brasileira está olhando para o próprio bolso. A gente vive e trabalha para bancar essa classe. Eu acho que faltam duas coisas. Dá para separar a classe política atual. Eu acho que falta ética e falta gestão. Você tem um grupo de políticos que falta ética, estão lá para roubar mesmo, para se envolver em corrupção e em benefício próprio. Você tem um outro grupo de políticos que é incompetente. O cara nunca teve uma vivência no mercado, nunca lidou com uma fábrica, com um negócio, com um empreendimento. Então, o cara não
ao longo da sua vida, não foi exposto a situações de risco, a situações que tinha que tomar decisão, então falta capacidade de gestão. E o pior político é o que une os dois, o que não tem nem ética, nem gestão. A gente tem um exemplo perfeito disso, que é o nosso presidente, pô. Gente, desculpa. Eu sei que muita gente já falou ao longo do tempo, não, é elitismo falar isso. Cara, desculpa, um presidente de uma nação precisa, no mínimo, dominar o seu vernáculo, dominar a sua língua, seu idioma. No mínimo. Ele tem que ser letrado no idioma, né, vernacular, ou seja, no português. Mas no mínimo, na minha opinião, a gente tem que esperar mais, pô. Um presidente tem que ter uma formação superior, ele tem que ter alguma experiência de mercado, ele tem que ter pelo menos um inglês como segunda língua. A gente está representando uma nação, a gente vê governadores no Brasil que não sabem nem se comunicar. Prefeitos, mesma coisa. Então, a nossa classe política é extremamente incompetente. É um reflexo, infelizmente, do que é a nossa educação brasileira. Só que eu imagino que uma nação como o Brasil, que se pretende desenvolvida, que quer se desenvolver, busque e eleja candidatos que tenham um mínimo de qualificação. Então, a gente teria que ter no nosso código eleitoral um mínimo de critérios, que é o que o Novo faz. O Novo faz processo seletivo. Sim. O Novo, para você conseguir se candidatar a um cargo majoritário, você tem que ter uma experiência comprovada, né? Você tem que ter uma qualificação alta. Ficha limpa. Exatamente, ficha limpa. Que deveria ser a gente Nossa, que vantagem, né? Seu cara é ficha limpa. É igual você falar, você chegar na Suíça para um comerciante local e falar, cara, você, né, deixa a porta do seu comércio aberta assim numa boa, você não tem, né, segurança. Fala, segurança? Tipo, nem se cogita. Fala assim, aqui deveria ser igual com ficha limpa. A gente nem deveria estar no debate público. É o mínimo. Mas, cara, isso já não é atendido, esse critério. Porque boa parte dos nossos políticos, nosso presidente, tem ficha suja. E não é ficha curta, não. É ficha longa. Então, quando a gente fala de política, a gente tinha que ter, no mínimo, uma qualificação, um ensino superior, e falar pelo menos o nosso idioma. Se possível, um idioma... português fluente, no mínimo, né? No mínimo. E se for um cargo que vai demandar comunicação com outros países, com outras nações, ou um nível diplomático, no mínimo, o inglês. É uma vergonha um presidente de uma nação como o Brasil chegar num congresso internacional, na ONU, no G7, e ficar com um tradutor para ser o mínimo inteligível, né? Para conseguir se fazer para alguém conseguir entender o que ele está falando, ou para ele entender o que está sendo dito. Eu acho absurdo, não sei se você concorda comigo. Não, eu concordo, e assim, né? Nós já tivemos casos de presidentes que eram altamente intelectuais e presidentes menos, né? Mas volta ao tema da gestão. Vamos supor que elegeu um presidente populista, um presidente que não tem todas essas qualificações que você falou. Gestão. Aí o cara tem que formar uma equipe que tenha essas características que você falou em cada área, né? Um especialista em saúde, alguém lá no Itamaraty, então, que fala várias línguas, né? Então, vamos supor que chegou um presidente lá que não tem todas essas características. Tem que ter gestão, tem que formar uma equipe. Mas não é o que a gente vê na atualidade. Também não é algumas pessoas que estão em alguns ministérios, são mais de 40 ministérios, seguem a mesma linha. Exatamente. Mas vamos voltar ao ponto. Hoje o tema aqui são impostos. Você tem muitos temas que você olha a nível Brasil, a nível federal. Imposto de renda. O que você tem aí de ideias e o que você acha que pode ser mudado em termos de imposto de renda, Renato? Olha, eu acho que imposto de renda é um tema bastante delicado, porque diante de um cenário em que a gente paga imposto em tudo, certo? No consumo, na transmissão de bens, na aquisição de bens, ter um imposto ainda sobre a renda é mais um desestímulo à produtividade, mais um desestímulo à qualificação, porque se eu sou taxado na minha renda, me sobra menos dinheiro. Esse menos dinheiro que me sobra me impede, me dificulta me qualificar mais, me dificulta adquirir mais bens. É até um contrassenso para pensar, porque se o Estado quer arrecadar mais, então ele deveria facilitar, fomentar o empreendedorismo, fomentar o mercado para que ele consiga gerar mais riqueza, para assim o governo conseguir tomar mais riqueza da população. Esse é um ponto, inclusive, que me é muito caro, porque quando a gente fala, por exemplo, do federalismo, que é um ponto muito importante, eu não vou trazer da questão, mas eu vou só vamos voltar traçar aqui para a gente ter isso em mente. O estado de São Paulo é o estado que mais arrecada
é o que mais lança dinheiro para o governo federal, né? Que mais envia recursos para o governo federal. E, em contrapartida, é o que menos recebe proporcionalmente. Isso é um contrassenso tão grande, porque, pensa comigo, eu já fiz essas projeções, eu tenho todos esses cálculos feitos aqui, em outro podcast ou em alguma publicação eu posso mostrar isso melhor. Mas se o estado de São Paulo tivesse a possibilidade de reter mais do que ele consegue gerar de impostos, de riqueza, ele conseguiria crescer numa taxa muito mais elevada do que cresce hoje. E o estado de São Paulo crescendo numa taxa mais elevada do que cresce hoje, ainda que você diminua a tributação sobre o estado de São Paulo, ou seja, a contribuição federativa do estado de São Paulo, o montante final seria maior. Exatamente, porque crescimento gera impostos. Exatamente. Né? Um exemplo clássico, tá? Se o estado de São Paulo gera 1 trilhão de impostos por ano e volta 100 bi, e com 100 bi ele consegue crescer a uma taxa extremamente elevada em comparação aos outros estados, imagina quanto que o estado de São Paulo cresceria se ficasse assim, metade. Se ficasse 500... e aí gera 1,5 trilhão por ano. Aí vai ter mais. Exatamente. Juros composto, né? Então, a cada ano que se passasse, o estado de São Paulo teria uma renda tão mais elevada, teria tanto mais riqueza, que o imposto sobre isso, mesmo que uma taxa menor, seria muito maior do que é hoje. Então, isso é uma visão até burra. Que é o que os Estados Unidos fazem, exatamente. Né? Cada estado tem sua autonomia, ele consegue ser livre para gerar riqueza. Isso reverbera para o resto do país. Mas, enfim, isso a gente vai abordar um pouco mais quando for falar de pacto federativo, mas é o mesmo raciocínio que vale. Se você deixa mais dinheiro no bolso das pessoas, as pessoas vão consumir mais. Elas consumindo mais, elas fomentam mais a indústria, fomentam mais o mercado. Isso gera mais emprego. E gerando mais emprego, você faz com que a economia cresça. Então, assim, é uma visão... E não me surpreende, porque o político brasileiro, em média, é burro. É burro. Então ele não tem essa visão de que, se a gente fomentar mais matemática, economia, né? Isso faz. Falta virar matemática, economia, outras ciências. Porque isso é economia básica, né? O crescimento... Exatamente. Então, assim, a gente tem que, acho que mudar a mentalidade sobre isso também. Né? Sobre o que é o imposto de renda, sobre o que isso gera de impactos negativos na economia como um todo. Né? Na geração de emprego, na geração de riqueza, na geração, no desenvolvimento de uma nação, né? Até porque, só finalizando esse ponto, claro. Quando a gente fala de imposto de renda, a gente está falando de tirar dinheiro do bolso das pessoas. E o Estado brasileiro, ele tira esses recursos com a promessa de entregar na outra ponta serviços. Só que o que a gente vê, na verdade, é que, além de não entregar esses serviços, a população, com o pouco que sobra, tem que adquirir, tem que contratar esses serviços no mercado. Então a gente é bitributado. Porque, querendo ou não, se eu pago por uma saúde pública e eu não tenho essa saúde pública, isso me faz ter que pagar por uma saúde privada, uma saúde suplementar, eu vou contribuir para o Estado na saúde, não vou usufruir disso, porque o serviço é muito ruim, e vou ter que contratar no particular. Ou seja, essa é uma tributação. Eu estou sendo tributado novamente, porque eu estou tendo que pagar por uma saúde que eu deveria ter. Entende? E o que você está falando recai em alguns temas, alguns que são propostas minhas e outros que também é a forma de pensar do novo. Você falou da saúde. Então, a pessoa tem que comprar saúde, plano de saúde. Educação. Não tem, as pessoas têm um pouco mais de renda, põem os filhos na escola particular. Nós defendemos 2 coisas básicas em termos de imposto de renda. Primeiro, assim, correção anual da tabela de imposto de renda. Não dá para ficar décadas sem corrigir a tabela de imposto de renda. E agora vem aí que até R$5.000 a gente corrigiu. Não. Tem que haver correção anual da tabela de imposto de renda. E isso é uma proposta não minha. Essa é uma proposta do nosso time. Outra coisa, as alíquotas de dependentes de saúde, o quanto que você pode abater de dependente de saúde, de educação, isso também não é corrigido. Então, o preço das escolas sobe mais que a inflação, o preço dos planos de saúde sobe mais que a inflação, o preço dos remédios é abusivo, o preço dos serviços, e aí você fala médico, psicólogos e todo mundo que está por trás aí dessa cadeia de serviços sobe mais do que a inflação. E o quanto você pode abater de despesas médicas, está lá congelado. É incrível. E agora, eu tenho uma proposta radical no imposto de renda. Qual que é a sua proposta? Não, porque hoje
tem segurança e educação que você pode abater, né? Você acha que o Estado brasileiro fornece segurança adequadamente? O que você acha? Acha que não? Ó, até peço desculpas pela risada, porque assim... A sua risada já é a resposta, né? Então tem uma proposta radical agora. Nós vamos ter que criar uma nova alíquota de desconto de abatimento no imposto de renda, que é a despesa sobre seguros. O Estado não me fornece segurança. Então eu tenho que contratar um seguro. Seguro para casa, seguro para o carro, seguro para o celular. Nós vamos criar uma linha de abatimento de despesas com seguro lá no imposto de renda também. Que o Estado não fornece segurança, então eu estou gastando parte da minha renda com seguros, que seja simbólico, mas só para incomodar os gestores públicos, né, e eles perceberem que segurança é um tema importante. Posso te complementar um pouco? Claro, claro. Quando a gente fala de segurança pública e dos gastos que nós temos como brasileiros para nos protegermos, uma vez que o Estado não faz essa função, embora ele tenha essa premissa, né? Ele tem essa prerrogativa e é muito bem financiado para isso. Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala, na verdade, de custos que são invisíveis, né? Tem no libertarianismo, né? Na escola austríaca, a gente fala muito sobre o que se vê e o que não se vê. O que se vê é isso que você falou. Agora, o que não se vê são os custos que são invisíveis. Por exemplo, quando você adquire um apartamento ou uma casa num condomínio fechado, você está investindo em segurança. Exatamente. Sua segurança privada. Exatamente. Então você se isola para deixar os bandidos lá de fora. Né? Quando você carro blindado. Blinda um carro, exatamente. Comprei um carro blindado. Esse é um custo que você tem que é invisível. Mas não, ele é bem visível, que você vai pagar ICMS, vai pagar IPVA, vai pagar... E aí a deterioração do carro, né? Você troca freio com mais frequência, a sua suspensão ela se deteriora mais rápido, o carro mais pesado. Exatamente. Quando você sofre um acidente, você tem mais peso. É um imposto indireto sobre segurança que você está pagando. Então, tudo isso é segurança. Quando você coloca o seu filho numa escola particular, não só pela qualidade da educação, mas também pela segurança, porque a escola pública, infelizmente... O tráfico está dentro das escolas, né, a sexualização de menores, várias coisas que a gente deveria ter como garantidas para a gente, nós não temos. A gente já tá falando de segurança também, no fim do dia, né? Quando você se porta de uma determinada maneira, quando você fica olhando sobre os seus ombros, isso é segurança. Todo esse trauma que a gente tem como brasileiro, quando a gente vai para o exterior, para um país desenvolvido, um país seguro, que a gente não consegue ficar normal, sem estar no estado de alerta, no estado de sobrevivência, isso tudo é segurança. Sim. Esse impacto todo que existe sobre o cidadão e sobre os gastos que nós temos é segurança pública. Exatamente. Então, isso tudo é muito maior. E ninguém debate, né? Esse gasto com a renda que está sendo tributada, né? Pois é. Muito bom. Olha, acho que falamos bastante. Eu acho que eu ia falar de IPVA hoje, mas nós vamos fazer só um episódio só de IPVA. Tem mais algum ponto do que a gente debateu hoje, Renato, que você gostaria de complementar? Olha, Estamos finalizando aqui. Eu tenho uma pergunta para te fazer, na verdade. O que você acha? Tá, sua opinião, Marcelo. Você acredita que o IPTU não seja uma forma de a gente ter uma espécie de um aluguel que a gente paga para o Estado para poder ter uma propriedade? E o IPVA seria a mesma coisa? Sim, sem dúvida. É algo que você paga anual, você não vê benefícios atrelados, é como se fosse uma taxa fixa, né, que você paga para... assim como você tem o aluguel de carro e o aluguel de casa, para mim é uma parcelinha que soma à sua propriedade que você está pagando para o Estado, né? Existem lugares no Rio de Janeiro em que as pessoas fazem esse tipo de pagamento para milícias, né? Alguma semelhança? Pois é. As milícias estão em todos os lugares. Pois né? Essa visão que nós temos... Quando a gente fala muito de pessoas que saem do Brasil, né? Que vão mudar esse mundo do Brasil, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, para outros lugares. Todo mundo costuma falar, nossa, mas no Brasil reclama de pagar 27,5% de imposto, mas na Europa paga tranquilamente. Nos Estados Unidos, então, nem se fala que a carga tributária ela acaba sendo maior nominalmente. Agora, no que é invisível, é muito maior aqui no Brasil. Mas quando a gente fala desses impostos todos que esses países pagam, que os cidadãos desses países pagam, a gente esquece uma coisa, que a gente, no Brasil,
paga uma carga tributária equivalente a uma Escandinávia Sim. e que tipo de nível de serviços, né? de volta? Não tem, né? Na realidade, não tem, né? É de país da África subsaariana, né? O retorno. Porque as ruas continuam iguais. A saúde engatinha. A educação nem se fala, né? Um retrato da educação, de novo. Eu costumo bater nesse ponto porque eu acho que isso é um retrato. Quem representa a população na política representa também um retrato o nível educacional da população. Então, quando a gente tem um presidente que não consegue, né, assim, ele é muito inteligente em algumas coisas. Sim, é melhor não comentar, né? Exatamente. Ele é muito exatamente. Mas na parte educacional, a gente tem um reflexo disso, né? Infelizmente, isso é um reflexo do que é a nossa população brasileira e da visão que o Estado tem sobre a educação. De manter as pessoas num cabresto, manter as pessoas lá, né, não enxergando a realidade. E até, só para encerrar, tem uma fala do próprio Lula que fala que a população, quando começa, né, as pessoas quando começam a ganhar um pouco mais do que 4, 5 reais, param de votar no PT. Eu achei fantástico, né? Essa é uma admissão. Mas né? Foi uma das poucas ocasiões que ele falou uma verdade, né? Exatamente. Muito bom, Renato. Foi muito bom falar aqui hoje sobre impostos. Agradeço aí a sua participação. Foi um prazer. E nós vamos voltar a falar de impostos, porque teve tanta coisa que nós debatemos aqui e nós vamos falar mais sobre essa pauta. Muito obrigado. Você falando sobre outras coisas. Mas é importante esclarecer aí o nosso público e mostrar que há sim viabilidade em ideias bastante inovadoras nesse tema. Com certeza. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.